Nós vamos estudar o livro do profeta Joel hoje. E temos uma proposta de estudar todos os profetas menores, se Deus permitir, esse ano ainda, na terceira quarta-feira de cada mês. Nós vamos começar hoje com o livro do profeta Joel. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias. Joel, capítulo 1, versículo 1. O objetivo, que foi proposto para nós nesse estudo é fazer um estudo detalhado de cada livro, versículo por versículo, do contexto de cada livro, do motivo que levou ao livro ser escrito, para que nós possamos ter um entendimento geral, incentivar os irmãos a lerem os livros, meditarem, não aquela leitura corrida que muitas das vezes a gente faz, mas aquela leitura minuciosa para detalhar cada passagem desses livros. Joel, ele faz parte dos profetas menores, porém não menos importante, como todos sempre falam. No decorrer dos estudos, os irmãos vão observar a importância das mensagens dos profetas menores. Infelizmente, eles acabam sendo pouco pregados, nas igrejas e nos púlpitos de maneira geral, mas com o passar do estudo, os irmãos vão notar como é atual a mensagem, tanto do livro do profeta Joel, que nós vamos começar hoje, como de todos os outros profetas menores. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1. Vou ler só o versículo 1 por enquanto. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E com base nesse primeiro versículo, nós vamos falar um pouco sobre a vida do profeta, sobre o motivo que levou o profeta a escrever esse livro e, no decorrer do capítulo, tirar lições para nós nessa noite. Irmãos, o nome Joel significa o Senhor é Deus, ou Javé é Deus, Yavé é Deus, ou Jeová é Deus. E em todo o Antigo Testamento há 12 menções a outros homens chamados Joel, mas o Joel, profeta, ele é distinguido dos demais por causa do nome do seu pai, Joel, filho de Petuel. Provavelmente ele vivia no reino já dividido, no reino de Judá, provavelmente em Jerusalém, e o próprio nome de Joel já era uma confissão de fé naquele mundo que ele vivia, um mundo politeísta, com adoração a vários deuses. Então, naquela época, o nome de uma pessoa não era só um nome bonito, a sonoridade bonita, senão eu estava lascada, Josânia é muito feio, mas era o significado, e Joel significa o Senhor é Deus. Então, através do seu próprio nome, ele já declarava para aquelas nações que Deus era o único Senhor, que somente Javé era Deus. Há muita especulação sobre a data, que esse livro foi escrito. Muitos acreditam que foi escrito antes ou depois do exílio, mas como o livro não faz referência ao nome de nenhum rei e nem aos reinos mais famosos, a Síria e a Babilônia, fica difícil determinar a data. Então pode ser, existem duas hipóteses, pode ser que ele tenha sido escrito antes do exílio ou bem depois, quando esses impérios já nem existiam mais. O fato é que durante o livro de Joel, ele nos informa nas entrelinhas que havia muita formalidade no culto prestado a Deus. E essa formalidade em relação aos ritos, que eram feitos, as ofertas e os holocaustos, as oferendas de maneira geral. As pessoas cumpriam esses ritos, mas o seu coração, o coração daquele povo não estava voltado verdadeiramente para o Senhor.
Como nós hoje, né? Muitas das vezes cumprimos os ritos. Nós viemos à igreja, contribuímos com os nossos dízimos, nossas ofertas, cantamos louvores, levantamos as mãos, adoramos ao Senhor. Mas se o nosso coração não estiver verdadeiramente voltado para o Senhor, tudo isso pouco importa. E era nesse contexto que o povo, desse contexto espiritual, que aquele povo de Jerusalém vivia na época do profeta Joel. O reino de Judá, ele estava passando por uma grande crise financeira, assim como nós hoje, né? Então os irmãos vão notando a proximidade dos acontecimentos daquela época com os nossos dias de hoje, a similaridade dos acontecimentos. O povo passava por uma grande crise financeira devido a uma praga de gafanhoto que destruiu toda a cidade, toda aquela região. Antes da praga já estava acontecendo um período de seca muito grande, e por causa da seca aconteciam queimadas, e após as queimadas um grande enxame de gafanhoto destruiu toda a região. Na época a região era dependente totalmente da agricultura e da pecuária. Então os irmãos imaginem o estado de calamidade que o pessoal estava passando. Não tinham o que comer, não tinham o que beber, e não tinha como levar as ofertas de adoração a Deus. Então, além de estar passando fome, passando dificuldade, o povo ainda estava passando uma dificuldade espiritual de estar afastado de Deus, pois cria-se naquela época que estar perto de Deus era estar no santuário, levando as adorações, levando as ofertas e os sacrifícios. Então Joel, ele descreve um ataque de gafanhoto que veio depois dessa seca e das queimadas. E Joel entende a praga de gafanhoto como sendo juízos de Deus pelo pecado do povo. Ao contrário de outros profetas, Joel, ele não identifica, não acusa o povo daquele pecado. E isso é um diferencial dele em relação aos outros profetas. Mas nós vamos ver que o culto estava frio. O culto não estava sendo prestado ao Senhor de todo o coração, da maneira como Ele exige de nós. Então Joel, ao longo do livro, ele faz uma comparação daquela praga de gafanhotos com um ataque militar que viria mais à frente, e depois, numa escala maior, com o dia do juízo final, o dia do Senhor, que é mencionado várias vezes durante o livro. E aí, com isso, há um debate entre os estudiosos da Bíblia de que maneira interpretar o livro de Joel. Irmãos, os profetas, eles eram usados por Deus para levar a mensagem do Senhor para um determinado povo. Nessa ocasião, Joel estava levando a mensagem do Senhor para o seu próprio povo, ali de Jerusalém. E muitas das vezes, durante o livro, nós vamos ver que ele mistura a praga de gafanhoto que estava acontecendo com as invasões militares que aconteceriam mais à frente, e numa proporção muito maior com o dia do Senhor que ainda virá. Como o profeta não é onisciente como o nosso Deus, ele não sabe determinar exatamente essas datas. Por isso que em determinados momentos na leitura do livro, que nós vamos ver, ele mistura esses acontecimentos. Mas eu quero que os irmãos, antes de começarmos a ler, que os irmãos pensem dessa forma. Ele está descrevendo uma praga de gafanhoto real e misturando duas profecias mais à frente. A profecia de invasões de exércitos inimigos, uma invasão militar, e mais à frente a profecia da vinda do Senhor. E o debate que há entre os estudiosos da Bíblia é de que maneira então, já que existe essa confusão no texto, né, por assim dizer, interpretar o texto de maneira literal, alegórica ou apocalíptica. Interpretar literalmente é seguir exatamente aquilo que está escrito. É o que está escrito e acabou. Como lá no livro de Apocalipse, que a gente vai ler a besta que emergiu do mar, e a gente vai pensar num bicho esquisito que sai do mar. Então o Apocalipse não pode ser entendido de forma literal. Literal é você
interpretar exatamente da maneira que está escrito no texto. Alegórico, a interpretação alegórica é você pegar, por exemplo, a descrição da praga de gafanhotos e aplicar para uma outra coisa. Você usa a figura do gafanhoto, mas você está querendo aplicar a uma outra situação. Isso é interpretação alegórica. E apocalíptica, que está se referindo ao fim dos tempos. Então eu entendo que em determinadas partes do livro a gente pode interpretá-lo dessas três maneiras. Tanto literal, porque a praga de gafanhotos aconteceu, embora, muitas das vezes ocorram aquelas... as pessoas gostam de provas, e não se tem muitas provas de que tenha acontecido de fato a invasão do gafanhoto. Mas vamos partir do ponto de que ela aconteceu, porque ele descreve a invasão dos gafanhotos de uma forma muito real. Também pode ser interpretada alegoricamente, porque muitas das vezes ele usa a figura do gafanhoto para descrever o exército inimigo e para descrever a assolação que virá no dia do Senhor. Então eu entendo que a gente pode interpretar o livro dessas três formas, de acordo com o capítulo, E ele mistura essas informações ao longo do livro. Então, resumindo, antes da gente começar a ler mesmo, o livro do profeta Joel, ele descreve essa praga de gafanhoto com uma profecia num futuro mais próximo de invasão militar dos exércitos inimigos e uma profecia que ainda não aconteceu, e nós estamos aguardando ansiosamente por ela, que é o dia do Senhor. O objetivo do livro de Joel, para aquelas pessoas em Jerusalém e para nós hoje, é mostrar que há significado em tudo. Em todos os acontecimentos, há um significado, há o propósito de Deus. Principalmente nas catástrofes naturais, que é o que o profeta relata, a invasão do gafanhoto. E que Deus chama o seu povo ao arrependimento. Então ele tem esses dois objetivos: dizer que tudo o que acontece está sob a supervisão do Senhor e que o Senhor usa essas coisas para chamar o seu povo ao arrependimento. E o tema central do livro é o dia do Senhor que virá. Quantas semelhanças, com os nossos dias, com os nossos tempos. Estamos prestando uma adoração sincera ao Senhor? Ou estamos como aquele pessoal só seguindo o rito e o coração não está entregue verdadeiramente ao Senhor? Crise econômica. No meio da crise, o que a gente faz? A gente clama ao Senhor ou a gente se faz de desentendido? Escassez. Estamos passando por escassez? Como uma crise de gafanhoto pode causar num país que depende única e exclusivamente da agricultura e da pecuária. Então, olha quantas coisas similares nos acontecimentos daquela época que podem trazer ensinamentos para nós hoje. O profeta, durante todo o seu livro, ele faz ênfase a 4 situações. Primeiro, que o pecado do povo, ele atrai o juízo de Deus. Muito provavelmente a causa da praga de gafanhoto foi o culto corrompido, um culto não verdadeiro ao Senhor. A segunda ênfase que ele dá no seu livro é que a desobediência, ela vai ser disciplinada por Deus, que as calamidades naturais, elas foram utilizadas pelo Senhor para disciplinar o seu povo. Terceira ênfase é que o arrependimento, ele suspende o castigo. Não que você vá se livrar da consequência, mas ele pode suspender o castigo. Um arrependimento sincero, com frutos de arrependimento. Não um ciclo. Se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. Um arrependimento sincero, com frutos daquilo cuja pessoa se arrependeu. E em quarto lugar, ele dá ênfase ao dia do Senhor, que será dias de trevas e dias de luz. Dia de trevas para aqueles que aborrecem ao Senhor e dia de luz para aqueles que foram salvos pela misericórdia do Senhor. Didaticamente, esse livro costuma ser dividido em 2 partes. Uma parte onde no capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, onde é descrita a ira de Deus e a chamada ao arrependimento.
e do capítulo 2 ao capítulo 3, capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, onde o amor de Deus faz o povo prosperar. O resumo do livro é esse: o povo peca, Deus usa as catástrofes naturais para chamar o seu povo ao arrependimento, dá a chance do povo se arrepender, e quando o povo se arrepende, o Senhor restitui e abençoa o seu povo grandemente. Então, nós vamos ver nesses 3 capítulos, detalhadamente, como tudo isso aconteceu. E aí eu queria que os irmãos já na leitura tivessem esse pensamento sobre o livro. Eu pretendo hoje falar do capítulo 1. E eu li um livro, um comentário bíblico sobre o livro de Joel, eu achei interessantíssimo, que dizia assim: a teologia de Joel. E aí fiquei pensando, a teologia de Joel. A teologia é o estudo de Deus, não é isso? E o que seria a teologia de Joel? Seria o que nós podemos aprender a respeito de Deus com o profeta Joel, com tudo aquilo que Joel passou, com a profecia que da parte de Deus ele deu ao seu povo. E esse autor, ele menciona 8 itens, que eu vou falar rapidamente para os irmãos, que vai ser uma base, um alicerce, para que a gente possa compreender o restante do texto. Então, o que podemos aprender com Joel a respeito de Deus, a respeito das características de Deus, a respeito da pessoa de Deus? Primeiro, que Deus é soberano sobre a natureza, sobre a sua criação. Deus, ele foi o responsável pelo envio dos gafanhotos, pela retirada dos gafanhotos, pela maldição que os gafanhotos trouxeram e pelas bênçãos que a retirada dos gafanhotos também trouxeram para aquele povo. Segundo, Deus se agrada do arrependimento. O arrependimento é o único caminho para a misericórdia de Deus. Então, por 2 vezes no livro, o profeta chama o povo ao arrependimento. Por quê? Porque Deus quer se aproximar do seu povo. O arrependimento nos aproxima de Deus. Terceiro, a salvação é pela graça. Não há nada que uma pessoa possa fazer para alcançar misericórdia aos olhos do Senhor, para alcançar a salvação do Senhor. Joel diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É claro que não é só Senhor, falar o nome do Senhor e você vai ser salvo, né? Invocar o nome do Senhor significa se voltar para o Senhor. Em quarto lugar, Joel diz que os líderes precisam chamar o povo ao arrependimento, precisam estar, os líderes religiosos, né? O pastor, por exemplo, precisa estar sensível aos acontecimentos diários e chamar ao povo para se arrepender. Ele diz que o Espírito Santo é uma promessa para todo crente. Não sei se os irmãos sabem, mas o profeta Joel também é conhecido como o profeta do Pentecoste. E ele diz que o Espírito Santo é uma promessa para todo crente. E como que o Espírito Santo atua em nós hoje? Diferente daquele dia onde uma das profecias de Joel se cumpriu no dia de Pentecoste. O Espírito Santo, ele é derramado sobre a vida de cada crente quando ele aceita o senhorio de Jesus sobre a sua vida. É assim que o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê hoje. O dia do julgamento será um grande dia do Senhor. E na descrição de Joel, essa praga de gafanhoto, ela apenas tipificava o dia, a aflição, a tristeza, a angústia que o dia do Senhor traria sobre aqueles que não o aceitarem. E que a restauração do povo de Deus será gloriosa. Uma vez que o povo de Deus se arrepende, se volta para o Senhor, recebe a salvação do Senhor, a restauração do povo será gloriosa. Nós reinaremos com Cristo quando Ele voltar naquele lugar maravilhoso onde reina a justiça. Então, como introdução, é isso. É dessa maneira que eu queria que os irmãos estivessem com a mente aberta nesse sentido, para a gente poder esmiuçar o texto. Amém? Então vamos dar continuidade à leitura. Joel 1:1. Vamos ler o capítulo todo.
À medida que eu for lendo, eu vou detalhando alguma coisa para os irmãos. No capítulo 1, Joel faz a descrição da praga de gafanhoto e relata como Deus disciplinou esse povo através do envio dessa praga. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então nós já entendemos que a palavra não era de Joel, a palavra era do Senhor para Joel transmitir ao povo. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e aos filhos destes, e a outra geração. Joel ele está anunciando, ele vai contar aqui um fato e está chamando a atenção do pessoal, chamando a atenção dos velhos. Por que dos velhos? Os velhos são os mais experientes. Então, os velhos, vocês já viram isso acontecer algum dia? Algum dia já aconteceu uma coisa parecida com essa? Então, o que eu vou contar aqui para vocês, presta atenção, para vocês passarem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque merece a atenção de vocês, porque nunca isso aconteceu dessa forma. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o destruidor. Aqui ele está relatando como é que foi a sequência da destruição dos gafanhotos. Aí existem 3 linhas de interpretação dessa sequência de destruição do gafanhoto. Alguns acham que são 4 tipos de gafanhotos. Outros acham que ele está se referindo às 4 etapas de desenvolvimento, né, do gafanhoto. Como se fosse o gafanhoto filhotinho, depois ele ficou maiorzinho. E alguns acham que ele está dizendo sobre destruições sucessivas, como se fossem nuvens sucessivas de gafanhotos que foram passando pela região e destruindo tudo. Então, o que a primeira nuvem não destruiu, a segunda destruiu, e assim vai. O fato é que a destruição foi muito grande, porque não sobrou nada. O que um gafanhoto não comeu, o que veio logo em seguida comeu. Assim foi até não sobrar mais nada. E aí ele faz um alerta, versículo 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque este está tirado da vossa boca. Ébrios são os bêbados, né? Os bêbados, aqueles que bebem vinho. Então, o pessoal que bebe vinho está como? Não o pessoal que bebe vinho, né? Bebe uma tacinha de vinho antes de dormir. O pessoal que bebe mesmo, com vontade. Os bêbados. Eles estavam alheios a tudo aquilo que estava acontecendo. E ele chama os bêbados, ébrios, despertai-vos e chorai. Porque vocês nem vão poder mais ficar bêbados, porque o vinho acabou, não tem mais uva, não tem mais campo, não vai dar para fazer vinho. Então vocês têm que acordar, porque a coisa está feia, vocês não vão nem poder ficar bêbados mais. Não vai ter vinho para beber. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhes a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Aqui ele já vai um pouquinho mais à frente, se referindo, fazendo uma comparação ao exército de gafanhoto como ao exército real. Ele diz aqui, veio um povo contra a minha terra. Até então ele estava falando dos gafanhotos, mas agora esse povo já pode ser uma comparação que ele está fazendo sobre a invasão de povos inimigos que aconteceria mais à frente. Por isso que eu falei para os irmãos, às vezes mistura um pouco, e aí a gente tem que estar na cabeça que ele está falando de 3 coisas: da invasão de gafanhoto real, do prejuízo que aquela invasão estava trazendo, para um alerta para a invasão inimiga que aconteceria mais futuramente, e numa escala bem maior sobre o dia do Senhor que ainda virá.
Então os gafanhotos destruíram tudo, fizeram da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhes a casca. Os irmãos já viram o resultado de uma invasão de gafanhoto? As árvores, elas ficam peladas, ficam brancas. Por isso que ele diz aqui que os sarmentos se fizeram brancos, os galinhos, né? Então ficou tudo branco, não sobrou nada, não sobrou nenhuma folhinha verde, porque o que um não comeu, o que veio em seguida comeu, e assim por diante, até que ficasse tudo branco, até que não tivesse mais nada. 8. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então ele está dizendo aqui o seguinte: se não tem erva do campo, se não tem vinho, consequentemente, nós vamos ver mais à frente, os animais não têm pastagem. Então você não tem mais como oferecer os sacrifícios e as ofertas para o Senhor, visto que a maneira como o povo se achegava ao Senhor era através das ofertas de holocausto de animais e os manjares, né? Ofertas de cereais, porque era o que eles tinham, era um produto do campo que eles tinham para oferecer ao Senhor, e era a maneira como o povo chegava perto do Senhor. Então ele diz que a casa do Senhor está assolada, foram cortadas da casa do Senhor as ofertas e a libação. E ele faz uma comparação. Ele chama o povo a lamentar como a virgem que perdeu o marido da sua mocidade. O que é isso? A pior coisa que poderia acontecer com uma virgem seria ela casar, ou estar prometida em casamento, que já era como se fosse casada, né? E ela perdeu o seu marido. Perdeu o seu marido antes mesmo de se casar verdadeiramente com ele, de consumar o casamento. Aquilo era uma tragédia sem precedente para a vida dela e da sua família, porque muito provavelmente ela não casaria de novo. E aquela noiva ficaria desesperada. Como estaria o coração dela, os sentimentos dela? Então, da mesma forma que uma noiva que perdeu o seu marido antes mesmo de consumar o casamento estava triste, assim o povo deveria se entristecer, porque foram cortadas da casa do Senhor as ofertas de manjares e a libação. Ele chama o povo a se entristecer de uma tal maneira por causa daquilo, assim como essa moça virgem ficaria triste se perdesse o marido antes mesmo de se casar. E aí ele continua: os sacerdotes e os ministros do Senhor estão enlutados. É claro que eles estão enlutados, né, irmãos? Porque o sacerdote, o trabalho dele era servir na casa do Senhor. Ele não podia servir na casa do Senhor porque não tinha o que se oferecer ao Senhor. Certamente ele também não tinha o que comer, porque ele comia da parte do que era oferecido para o sacrifício. Então eles estavam enlutados. Uma pessoa de luto, irmãos, é uma coisa muito... ela fica aérea, não existe nada, ela fica parada, ela não tem ação. Então eram assim que os sacerdotes estavam, eles estavam assim, estatalados, porque não tinham o que fazer, eles estavam de luto, não tinha mais sentido, né? É assim que uma pessoa de luto pensa, né? Não tem razão mais para viver. O campo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, as pessoas estavam tristes, porque elas não tinham o que fazer. Ou eles trabalhavam na lavoura, ou eles trabalhavam com os animais. Os animais estavam morrendo de fome, porque não tinha mais pastagem, porque o gafanhoto comeu tudo. A vide se secou, o trigo murchou, cevada não tem,
a messe do campo, aquela colheita que estava pronta para ser, aquela plantação que estava pronta, né, para ser colhida, também se secou. Então não tinha nada. E os homens estavam tristes. E aí ele faz uma chamada no versículo 13: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, diante de tamanha tristeza das pessoas, dos homens, dos sacerdotes, ele faz um chamado geral, ele chama todo mundo. Então, vem todo mundo para a igreja, vamos nos vestir de pano de saco, que era uma maneira da pessoa se humilhar, né, diante de Deus, diante dos homens, para as pessoas verem que ela estava passando por um período de sofrimento. Ele chama, vamos todo mundo para a casa do Senhor, lamentar, uivar, clamar ao Senhor que mude essa situação, porque ele tinha certeza que a devastação proveniente dos gafanhotos era uma obra do próprio Deus para disciplinar o povo e chamar esse povo ao arrependimento. E a preocupação dele era não apenas com a comida, com a bebida e com o gado, mas com a privação que a casa do Senhor estava sofrendo por não ter como ser mantida. Então, nos dias de hoje, quando a gente passa por um momento de crise, uma crise geral, isso pode ser repercutido na casa do Senhor. Será que os irmãos todos vão poder contribuir? Será que a igreja vai poder manter o mesmo padrão, por assim dizer? Se a crise for geral, a casa do Senhor também vai ser afetada. E isso era o que mais chamava a atenção de Joel. 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra. Então, não era para chamar só os diáconos da igreja, só os sacerdotes, só o pessoal da alta. Era para chamar todos os moradores da terra, para clamar ao Senhor e pedir que o Senhor fizesse um milagre. E aí no versículo 16 até o 18, ele meio que faz uma revisão. Tipo assim, eu estou chamando vocês aqui é por causa disso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? Vocês não estão vendo que acabou tudo, que não tem mantimento, a gente não tem comida? Por isso que eu estou chamando vocês. E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo. Então, na casa do nosso Deus, no templo, não tem mais alegria, não tem regozijo, porque a gente não tem como ofertar ao Senhor. Vocês não estão vendo isso? Por isso que eu estou chamando vocês. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha estão perecendo. Tudo estava perecendo. Como geme o gado gemia, as manadas gemiam, porque não tinham para onde ir. E Joel conclama o povo a clamar ao Senhor, a clamar para aquele que comanda todas as coisas. Aquele que envia o gafanhoto é o mesmo que pode tirar o gafanhoto, se o povo assim se converter a ele e se voltar para ele. Joel sabia disso, e ele estava ali falando para o povo que isso era possível. Quando o Senhor levantava um profeta, era porque as coisas não estavam caminhando muito bem. Quando os sacerdotes ou os juízes ou os reis, né, que fossem, não estavam cumprindo, não estavam fazendo o seu trabalho da maneira correta, né, vamos dizer assim, o Senhor levantava os profetas para dar uma palavra direta a ele, para que ele transmitisse ao povo. Então a coisa não estava andando muito bem. Por isso que Joel chama o povo para se voltar para Deus. Quando a gente lê aqui, convertei-vos a mim,
isso dá a entender que o povo estava afastado de Deus. Eles estavam lá no templo, eles estavam fazendo tudo, mas a sua mente e o seu coração estavam afastados de Deus. E por isso que Deus chama: voltem-se para mim. E no versículo 19 até o 20, no final do capítulo 1, o próprio Joel clama ao Senhor: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos. Para finalizar o capítulo, depois de chamar todo o povo, de descrever a tragédia que estava acontecendo, Joel mesmo clama ao Senhor para que ele revertesse aquela situação. Ele diz ao Senhor: todos estão clamando por ti, o gado está sofrendo, os rios se secaram, o fogo consumiu o restante que tinha, então todos estão clamando ao Senhor. Eu li um estudo, né, sobre os gafanhotos. E os gafanhotos, eles são animais insaciáveis. Eles comem e defecam ao mesmo tempo, e por isso eles não têm limite. Eles vão comendo. Não, é uma coisa que parece que não tem fim. Por isso que é uma praga, né? A gente fala que é uma praga porque é difícil exterminar. E como eles são insaciáveis, comem e defecam ao mesmo tempo, as colunas de gafanhoto, elas vão aumentando em tamanho. E em alguns casos, essas colunas, elas podem ser de 100 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento. Elas podem ser vistas por satélite e elas tampam até a claridade do sol. Um dia se transforma em noite, dependendo da espessura, da quantidade de gafanhoto que tiver naquela nuvem. Tem um registro que em 1866, um ataque de gafanhoto à Argélia, que fica na África, né? 200 mil pessoas morreram de fome nas semanas seguintes, porque os gafanhotos devoraram tudo. Então, irmãos, nesse primeiro capítulo do livro do profeta Joel, nós vimos que Deus, ele disciplina o seu povo. E aí nos capítulos seguintes, nós vamos ver que ele, além de disciplinar o seu povo, ele chama o povo ao arrependimento. E quando o povo se arrepende, ele restitui para o seu povo aquilo que o gafanhoto comeu, aquilo que a Covid levou, aquilo que as barreiras levaram, que a chuva destruiu, né? Ele é um Deus disposto a restituir o seu povo. Não dessa maneira como dizem por aí, né? Campanha de igreja. Hoje é semana da restituição. E a gente vai lá e fica exigindo de Deus que Ele nos dê o que a gente perdeu ou o que a gente acha que é nosso, né? Por direito. Tem essas coisas por aí. Não, é a restituição. Pode ser material, pode ser em bens, mas é uma restituição espiritual. É um derramar do Espírito Santo do Senhor. Quando nós estamos com vontade de nos arrepender, quando nós ouvimos o chamado de Deus para o arrependimento e nos voltamos para o Senhor. E aí, Ele nos restitui de maneira abundante. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Para finalizar, eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições que nós podemos tirar desse primeiro capítulo e incentivar os irmãos a lerem os próximos capítulos. São só 3. Um dia só, numa sentada só, dá para ler os 3 para os próximos estudos. Então, são quatro lições que nós podemos tirar desse primeiro capítulo. Primeiro, não existe acaso. Nós não acreditamos no acaso, que nós servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que domina sobre toda a sua criação.
tudo está debaixo das suas santas e poderosas mãos. Não existe acaso para o Senhor. A invasão de gafanhoto não foi um acaso. Ela não é uma catástrofe natural. Deus usa da sua criação para fazer aquilo que é preciso fazer para chamar o seu povo ao arrependimento. Então nós não acreditamos no acaso. Tudo acontece debaixo de um propósito de Deus. Segunda lição: uma praga pode se abater sobre nós. E aí? O que nós faremos? Sobre Jerusalém se abateu a praga dos gafanhotos. Sobre nós, que pragas estão se abatendo? É a praga da Covid? É a praga do desemprego? É a praga da falta do dinheiro? É a praga da enxurrada lá em Petrópolis? Qual a praga que está se abatendo sobre nós? Não estamos livres, como muita gente acha, né? Até no início da pandemia eu ouvi um pessoal dizendo: não tem esse negócio de Covid não, Deus é comigo, Deus é mais. Deus é mais. Mas nós não estamos livres de sermos atingidos por uma praga. E aí a terceira lição, que está relacionada com a segunda: o que faremos quando essa praga chegar até nós? E ela chega, irmãos, ela chega. O luto chega, a catástrofe chega, a Covid chega, as pragas chegam. Pode não ser gafanhoto, mas são outras coisas. O que nós faremos? Nós seremos como os ébrios que estavam viajando, os gafanhotos chegando, comendo tudo, e o pessoal só querendo saber daquele vinho daquela hora. Não queria nem saber se tinha vinho para beber depois. Ou nós seremos como Joel, que clamaremos ao Senhor, que nos vestiremos de pano de saco, em jejum e oração, buscando ao Senhor. Ninguém vai se vestir de pano de saco, né, irmãos? É só se colocar diante do Senhor em atitude de humilhação, pedindo a presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando solução no Senhor. E a última lição é que a maior preocupação de Joel era com o culto a Deus. A maior preocupação de Joel não era com o vinho que estava faltando, e os bêbados iam ficar doidos, né? Porque não iam nem poder beber mais vinho. Não era com o celeiro que estava vazio, não era com as árvores do campo que estavam totalmente destruídas. A maior preocupação de Joel era com o culto a Deus. A casa do Senhor estava desprovida. Na casa do Senhor não poderia mais haver trabalho, porque não tinha o que se ofertar ao Senhor. E nós? Qual é a nossa preocupação? Qual é a maior preocupação nossa? Quando chega a doença, quando chega a tragédia, é o nosso bem-estar? É saber que talvez possamos estar impossibilitados de servir na casa do Senhor? Durante a Covid, qual foi a nossa preocupação? É de não sair de casa para não pegar a Covid de jeito nenhum? Ou puxa, não vou poder servir na obra do Senhor? A casa do Senhor está desprovida, não se pode fazer trabalho na casa do Senhor. Essa era a maior preocupação de Joel. A manutenção, ou a falta dela, né? A falta de manutenção, de serviço, de estar próximo ao Senhor, que devido àquela praga de gafanhotos, foi o que aconteceu. Então, irmãos, que ao se abater sobre nós pragas como a de gafanhoto, que a nossa preocupação, que a nossa primeira atitude seja buscar ao Senhor, conclamar o povo, assim como Joel fez, para buscar aquele, o único que é capaz de reverter a praga, que é capaz de tirar a gente dessa situação. E é isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, que os irmãos procurassem pensar qual é a preocupação, a real preocupação dos irmãos diante de uma tragédia, diante de uma praga. Se a adoração ao Senhor, se o trabalho para o Senhor está em primeiro lugar.
Amém?